Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, agora com o Miguel. Miguel é filho do Bruno Giarato, aqui diretamente da Remax Parimob em Franca. Miguel Giarato. É isso aí, muito obrigado pelo convite, viu, Marcos? Um prazer mesmo? estar aqui com você. Rodrigo já passou, meu pai já passou, um prazer estar aqui com você. E é interessante, eu estava falando para ele, né, que o Bruno, meu filho, tem 36 anos, né? E ele tem 14. Isso, 14 anos, isso. Então, se o Bruno tivesse sido pai com 22 anos, o Miguel ia ser meu neto. É isso aí, né? Olha só, eu tô com 55 anos, sou avô ainda. Não tá. Vou acelerar, moçada. Miguel, mas conta aí que esse fenômeno, né? Com que idade você começou esse negócio de... Você já pensou em ser influencer social? Você já foi com essa pegada ou foi acontecendo naturalmente? Olha, foi acontecendo, porque no início eu comecei ali com 9 anos com uma empresa que meu pai me incentivou, que era maquininha de bolinha, né, que eu tinha te falado. A maquininha de bolinha era o seguinte, a gente tinha 25... Aquela que pula pra caramba, né? Todo mundo aí, gosta. que joga no chão. Aí perde ela toda hora, vai lá e compra outra. E vai lá e compra outra. Essa é a ideia mesmo. A gente colocava em lugar que tinha muito foco de criança. Então a gente colocava em pastelaria, lugar que a mãe levava o filho. E a gente tinha 25 maquininhas dessa pela cidade. E foi o primeiro investimento assim que meu pai fez comigo para entrar nesse comercial. A gente colocou muito no centro. E era bem isso. O lucro que a maquininha tinha, ela ia se pagando. Entendeu? Olha só. E foi aí que eu comecei com o meu primeiro celular. Isso. Foi o primeiro investimento. E aí, quanto tempo foi isso? Olha, foi quase um ano. Foi quase um ano. Porque na época tava aquela mudança, meu pai passou a sair da Telefoto, ele entrou na outra imobiliária. Ah, ele não era corretor ainda. Ele não era corretor. Ele tava na Telefoto ainda. E quando seu pai foi ser agente imobiliário, foi ser corretor, você acompanhava ele já? Olha, visitar algumas casas, algumas coisas, ou não, demorou? Ainda não, eu era muito novo, né? Meu pai sempre trabalhou muito no comercial, então eu sempre via ele falando muito no telefone, esse tipo de coisa. Só que eu não acompanhava desde então. Eu ia na imobiliária quando tinha churrasco, que bateu meta, esse tipo de coisa. Mas em dia a dia ainda não. E esse viés comercial, então, você pegou de tanto ouvir teu pai, que seu pai é muito comercial, muito comunicativo. Meu pai é muito comercial. E assim, eu puxei tudo o meu pai. Não tem nada a ver com a minha mãe. Então, assim, o negócio do meu pai conversar, sempre ouvir muito. Eu acho que é isso que me fez começar, assim, no mercado imobiliário, gravar muito vídeo todos os dias. Então, acho que essa presença do meu pai no comercial e eu ouvindo me ajudou muito. E quando você começou... Eu vi que você estava comentando que você fazia também dentista, cabeleireiro, uma loja, um restaurante, né? Isso. Mas isso deu relevância aí a só local ou também deu relevância como é hoje, né? Porque hoje você me falou, até assustei. Quantos mil seguidores você tá hoje? Olha, eu tô com 45 mil seguidores somando todas as redes sociais e isso em 11 meses, um ano. Nossa senhora, eu tenho, não tem 10%. Olha que maravilha. Mas quando você estava fazendo esse trabalho aqui, foi importante também para você conhecer o comércio local, o serviço local, né? Você vê que eu acho que Deus vai agindo, vai te preparando para algo maior. Isso mesmo. Eu comecei ali com 5 parcerias iniciais, que eram uma loja de sorvete, um cabeleireiro, um dentista, bem o que você falou. E aí depois eu fui fechando mais parcerias, teve uma ajuda do meu pai, mas a parceria mesmo, quem firmava era eu. E aí, 35 parcerias na cidade de Franca, e isso aquela loucura, bem de influenciador mesmo. Saía de um lugar, ia pro outro, e isso o dia inteiro. Mas ajudou muito, porque eu conheci comércio local, tive um network com donos de comércio, que foi até na nossa inauguração. Olha. Então, assim, foi uma fase legal, que me preparou para o que eu faço hoje. E interessante, né? E isso você já remunerado também por isso, por esse trabalho. Sim. Alguns era na permuta, né? Que sempre tem, principalmente no mercado imobiliário, em casa do padrão. Mas era muita coisa também no dinheiro. Ah, então, que legal. Era remunerado. Aí você foi fazendo seu pé de meia. Isso aí.
Fui E trabalhando. sabe poupar? Tá guardado o dinheiro? Tá investido? Olha, poupança, poupadeira é Ó. difícil. Mas assim, foram investimentos em coisas que eu trabalho hoje, né? Então, estabilizador, telefone, tudo isso remunerou nessas coisas. Não, nós vamos soltar um loteamento, eu vou te vender um terreno, você vai ter parcela para pagar. Aí você vai ver. Não pode ser na permuta? Eu gravo um vídeo e você me dá o terreno. Não, não tem jeito, aí é muito. Eu gostaria, mas não dá. Mas é interessante porque eles falam, assim, algo polêmico. Alguém já criticou por você ser menor de idade, estar fazendo esse trabalho? Nos comentários, porque tem comentários, né? Isso. Hoje tem aquela bobagem assim tá abusando do menor e não sei o quê. E eu acredito muito, porque eu comecei, meu pai também é comerciante, ajudar ele a partir dos 9 anos, 10 anos, 11, já estava ali, já no balcão, tinha uma loja de sapato, né? Uhum. Então já ajudava. Primeiro buscar no estoque, depois atender o cliente, calçar, às vezes, uma senhora que tinha dificuldade de pôr o sapato no pé, né? Depois fui para o caixa, depois fui fazer a gestão da loja, enfim, eu fui crescendo vendo todo aquele trabalho, né? E hoje você vê o trabalho do seu pai e vê o trabalho de outros empresários também, como você está vendo o nosso aqui. Uhum. Mas eu acho isso muito salutar, muito, muito. Porque hoje fica aquele negócio, não, só pode trabalhar depois de 16 anos, porque é menor, porque não pode fazer isso, aquilo, e de repente a gente vê que muita juventude, principalmente assim, em Franca a gente quase não tem esse tipo de problema, mas em cidades grandes, né? Vamos falar até São de Paulo. Rio de Janeiro, Isso. São Paulo, sei lá, menores trabalhando para o tráfico, quer dizer, né, é uma coisa obscura, é crime, logicamente, né? E quando você está fazendo uma coisa sadia, dando exemplo a outros garotos, de repente tem gente que critica. Então, eu apoio, tá? Eu apoio o teu trabalho, eu apoio o que você faz, porque eu sei que você não abre mão também da sua escola, Nunca. das suas tarefas, né, para fazer isso, né? Com certeza. E o que você diria para a moçada ou para os pais? Você como filho, né? Fala assim, gente, deixa a luz brilhar. Isso. Olha, com certeza tem os famosos haters, né? Tem muito isso no digital. A maioria, com certeza, me apoia. Só que eu recebo comentários, sim, falando que lugar de criança não era estar trabalhando. E muita gente pega e leva no lado mal. Como se eu estivesse sendo forçado de fazer o que eu gosto, entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala, não liga, não responde. Eu respondo todos os comentários negativos. E é bem isso mesmo. A pessoa tá comentando ali, ela tá trabalhando. Mas se tivesse um adolescente jogado na rua, fazendo coisa errada, eu tenho certeza que ninguém estaria falando. Então, assim, mãe, pai, que tem alguma criança, que você já vê ali que os olhos dela brilham pra alguma coisa, incentiva. É muito interessante. Eu comecei com uns 9 anos, né? Hoje eu já tô com 14 anos. Mas, assim, é muito interessante. Se o seu filho tem alguma coisa que ele gosta, desde o aquarismo até o mercado imobiliário, qualquer coisa, incentiva ele. É a melhor coisa que você faz, tá? Eu acredito também o seguinte, haters, né, que você falou. Isso. São os críticos, né? Críticos. As críticas negativas. Crítica é uma coisa boa. Na minha vida, eu entendo que tem a positiva, e tem a negativa, e tem a pejorativa, vamos dizer assim. E eu acredito que é bom por quê? Porque prepara teu emocional também. Porque a gente não agrada a todo mundo. Tem pessoas que vai para esse mundo digital, né, que aparece tudo, e todo mundo tá curtindo, tá parabenizando, aí ele tá indo bem. Quando começam as críticas, às vezes até por dor de cotovelo, que a gente fala isso antigamente, falava dor de cotovelo. E eu acredito que prepara o seu emocional. Porque a gente tem objeção na vida o tempo todo, a vida inteira. Eu estou com 55 anos, eu tenho objeção até hoje. Só que a gente cria casca, né? Eu digo o seguinte, 50% gosta de mim pra caramba, tá? E outros 50% me respeita. E pode ter alguns que não gostam de jeito nenhum, mas respeita. Porque a gente não faz malandragem. Então eu vejo que essa maneira que você lidar
com essas objeções, que são esses haters, é muito salutar. Te prepara também para a vida. Com certeza. E é um negócio assim que nunca todo mundo vai gostar do seu trabalho. Sempre vai ter alguém reclamando do que você faz. Então é um negócio que você tem que se acostumar mesmo. É a famosa casca que você falou, né? É. E o hater, assim, ele é bom. Ele ajuda o vídeo chegar em pessoas que realmente gostam de você. Então você não deve ligar. Eu já vi muita gente parando de fazer o que gosta por conta disso. No começo eu me abalava. Hoje eu já não tenho mais esse problema. Eu respondo, eu bloqueio, eu, assim, ignoro, entendeu? Eu não sei se é certo ou errado, mas para me defender, quando eu comecei no ramo imobiliário, eu comecei com 18 anos. Uhum. E eu era muito criticado de algumas ações que eu tomava, porque era diferente do que o pessoal via, né? Fazia anúncios diferenciados, fazia um trabalho diferenciado para o cliente, acreditava em negócios que ninguém acreditava, ia lá e fazia, né? Mas era tido assim, era muito criticado, e eu brincava com isso, né? Para me proteger, inclusive. Eu falava, continua torcendo contra que está dando certo. É isso aí. E assim, muita gente realmente para de fazer o que gosta por conta disso. Mas assim, tem os feedbacks, né? Você tem que saber diferenciar a crítica para a crítica construtiva. Isso. A crítica construtiva você pega e aí você vai lá, observa se a pessoa realmente está certa e você vai lá e muda. Então, seu vídeo tá muito acelerado, não gostei. E aí você assiste seu vídeo. Tá acelerado mesmo? Se tá, faz um vídeo mais lento. Pode marcar aquela pessoa que criticou pra ver que você tá tentando mudar. Agora, dependendo do tipo de crítica que você receber, se for aquela maldosa mesmo, aí você realmente não liga, não para, não desampara. Você tem que pegar a crítica como força, seguir firme e fazer mais ainda do que você Mas gosta. eu acho interessante o que você falou, porque assim, pessoalmente, no mano a mano que a gente fala, entrar no tempo do cliente é fácil, porque se eu estou atendendo uma pessoa que é bem calma, eu falo bem pausado. Né? Eu me acalmo, já naturalmente. Se eu falo com uma pessoa também que é muito acelerada, eu preciso acelerar, senão eu vou estressar ela. Uhum. Né? E também a gente diz que até a didática da gente, até a verbalização, né? Muitas vezes estou falando com pessoas diferenciadas, do ramo do direito, a gente fala o português correto. Uhum. E quando a gente vai falar com uma pessoa simples, a gente entra até para falar o português dela. Né? Se ela fala nós foi, nós vai, nós volta, a gente também toca. Fala, isso. Tanto que tudo quanto é lugar que eu vou, do Brasil, eles perguntam se eu sou de Minas. Eu falo quase. Porque Franca até é uma mineira, né? Tá na divisa. Mas como você vê isso? Porque o cara fala, mas está acelerado. Eu queria mais devagar. Mas como você acerta esse ponto desse todo? Porque você tem 45 mil pessoas que estão vendo. Não é no mano a mano. Realmente. A gente vê da seguinte forma. A gente tem os tráficos da rede social, que é o tráfico viral, tráfico pago, tráfico orgânico. O tráfico orgânico, eu pego ele e faço um vídeo falado, que é o falando da casa. Você acredita que essa casa foi construída em lote de tal quantidade de metros? Então eu faço um vídeo mais lento. Em toda casa que eu vou, eu gravo um vídeo mais lento e o viral, que é a vitrine do perfil, que é o que a pessoa vai bater o olho e vai falar, nossa, esse vídeo é legal. Mas tem o falado também, que o engajamento é menor, mas ali é para realmente as pessoas que têm algum interesse pelo imóvel. Esse interessa. Isso. Ele quer ver mais calmo. Ele quer ver mais calmo. Aí, às vezes a pergunta idiota, que eu não sei, viu? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O tráfico viral, a gente coloca músicas em alto no Instagram, coisa que tá todo mundo ouvindo. O falado, a gente já coloca uma música mais calma, mais lenta, pra pessoa conseguir ver realmente os detalhes do imóvel. Então, e tem assim. vídeo que você circula pelo imóvel, mas só com música. Isso. Você coloca música. Isso. Esse é o... Viral. É o acelerado. Isso. Entendi. Que é o mais acelerado. E o viral, eu falo que é a vitrine do perfil mesmo. Quem mais retém é o que mais vende, tá? Então a gente tem os primeiros 3 segundos do vídeo, que é o mais importante pra você. Porque é o seguinte, a pessoa tem 3 segundos, a gente tá na correria, a gente passa o Instagram assim toda hora. Mas sempre tem aquela pessoa que consegue te reter em algum vídeo. Que é aí que você faz o vídeo viralizar. Só que o viral é a vitrine, o orgânico é na onde você vai pegar pra vender mesmo.
Uhum. É um vídeo com mais gatilhos de venda, não 100%, mas assim, de maneira que você não patrocina, não faz nada, tá? Então você fala só do imóvel. E o pago é para ajudar o seu trabalho a chegar em uma determinada pessoa. Então, por exemplo, eu tô gravando o Reserva dos IPs. Certo. E aí eu faço um vídeo do Reserva dos IPs com gatilho de venda, o pago, o foco dele é isso. Uhum. Não é nem recomendável você patrocinar um vídeo viral. Então, o foco do tráfego pago é isso. Você vai chegar lá no Reserva dos IPs, vai pegar o gatilho de venda de lá e vai patrocinar para você chegar numa certa pessoa, que é o público mais alto padrão. Entendi. Essa é a ideia. E aí você classifica isso, você tem como direcionar. Isso. Hoje em dia tem muito gestor de tráfego, né? Um dos empregos que está mais aí alavancando. Mas, assim, é legal você que está começando e quer já dar um impulso no seu trabalho para chegar no certo cliente, você pegar e fazer um curso de quais regiões de Franca, de quais cidades vizinhas você pode colocar para chegar naquele público, a faixa etária. E a gente recebe muito lead, assim. Geralmente a gente patrocina mais lançamento. MRV, Build. Então a gente faz muito patrocinado do Arizona também. Então a gente faz muito patrocinado de lançamento, que é o que mais vem lead pra gente. Ah, que maravilha. Isso. Ai, que bom. E você vai gravar no Reserva dos IPs, né? Eu gravei essa semana lá. Ah, você já gravou? Já gravei. Pois eu quero Ontem. ver, hein? Ontem? Você isso gostou aí. de lá? Adorei, o condomínio excepcional. bonito, né? Tá lindo. Muito seguro, né? Tem muito gourmet. Eu adorei aquela parte lá de baixo. Olha, a gente quis fazer algo bem diferenciado. A pessoa sai de Franca, é logo ali, 10 minutinhos tá lá em Cristais, e desliga da cidade. Você chega lá, dá uma paz, né? Dá. Você viu que sossego? É uma paz o condomínio. E é muito legal essa ideia, porque é muito perto de Franca, e ao mesmo tempo você se desliga mesmo, igual você falou, que Cristais mesmo é uma cidade muito tranquila, né? E a gente escolheu porque é a cidade assim, que o pessoal gosta, né? Você vê que o pessoal que faz caminhada, trilha, tanto de bike quanto a pé, né? Sempre vai muito em Cristais. Uhum. É a passada de muita gente ali que vai para Rifânia, que vai para Pedregulho. Então, assim, é muito legal. É muito bom mesmo. A cidade realmente é muito boa. O nosso sócio, né, o Pablo, que é o sócio, inclusive, da nossa segunda unidade, que meu pai falou aqui no podcast, ele mora em Cristais, né? E não vem pra Franca de jeito nenhum pra morar. Porque, assim, ele tem filho, esposa, então ali é uma paz, né? Porque Franca tá crescendo muito. E uma cidade tem estrutura. Tem. Então, ela é muito bom. E tá pertinho, né? 10 minutos. 10 minutinhos. Mas você estava me dizendo que teve uma venda de uma casa no Meneghetti, né? Antes da gente começar, e que foi vendida num tempo... Rápido. Foi rápido. Isso. Né? E aí o construtor quis que você fizesse um trabalho... De exclusividade. Para outro imóvel, né? Isso, que é o do lado, que é padrão, parecido com a casa que o corretor vendeu. E por que eu achei interessante? Porque no mundo Remax, que eu conheço há um ano e meio, né, que a gente está trabalhando nesse modelo, eu trouxe porque ele funciona no mundo inteiro. Uhum. Ele forma um corretor empreendedor, um corretor que é bem profissional. Para você ter ideia, o corretor da Remax, ele cuida de no máximo 20 imóveis, cada um. Então, e com exclusividade. Porque essa exclusividade envolve, primeiro, responsabilidade, transparência, honestidade, avalia a documentação, faz a precificação correta e apresenta para o cliente. Né? E quando ele assina uma gestão, a gente chama de gestão exclusiva de vendas, que a gente compartilha, inclusive, com o mercado, a gente faz parceria com as outras imobiliárias e corretores autônomos, a gente tem um plano de marketing, que é o que você faz também. Você faz um baita plano de marketing, você divulga isso, né, em todas as redes, promove, e eu acredito que é isso que é a saída para os corretores se profissionalizarem cada vez mais. Por que, Miguel, que eu digo isso? No cadastro, trabalho com muito cadastro de imóvel. Às vezes chega um casal, eu quero ver um imóvel assim, estou preparado, eu vendi um outro imóvel e quero comprar, eu tenho recurso próprio, ou recurso próprio vou financiar uma parte e tal. Dá uma característica, vamos dizer, de uma casa no Meneghetti, como você falou, no Piratininga. Aí o corretor vai lá, começa a mostrar, de repente a moça fala, não, essa aqui eu gostei. Vê, não gostei, mostra isso, mostra aqui, nossa, eu gostei muito, casa bonita e tal. Mostra até um vídeo do Miguel na casa. Aí, eu quero visitar essa casa.
Aí o corretor liga, né? O proprietário fala, já vendi semana passada. Quer dizer, o cadastro ficou desatualizado. Isso acontece toda hora. Mas gera uma frustração muito forte no casal. Com certeza. Ele fala assim, nossa senhora, e agora? Você vai me arrumar uma outra casa igual. E aí não existe. Você entendeu? Com certeza. Então, eu acredito muito esse trabalho que você está fazendo. Traz uma conscientização, um profissionalismo, né? E precisa ter, esse negócio falou, trabalho com tráfego pago, esses vídeos que você faz, fazer isso, a gente acha que é fácil. Eu mesmo tenho muita dificuldade, eu não sou dessa geração. Eu faço, mas eu faço mais engessadão, como eu sou, né? Do meu jeitão. Quem gostar do meu jeitão vai gostar. Quem não gostar, fala, nossa senhora, né? Que tá feio. Eu não sou artista. E é engraçado que a minha geração aprendeu a ver vídeos com pessoas fazendo um personagem. Né? E hoje, quem influencia as pessoas não é personagem. Isso, mostra o real da gente. É o real natural. Isso. E o que você acha disso tudo? Você acredita também, pelo que você está vendo? Você falou que está há quanto tempo com seu pai agora na Gerato? 1 ano. Um ano? Fez 1 ano, isso. E esse profissionalismo tem buscado bastante o pessoal? Tenho buscado bastante. Assim, não é só viralizar e tentar vender, você tem que ter um posicionamento digital, né? Você passa o que o cliente quer ver, o que você acha que o cliente quer ver. Então, assim, bem o que você falou, se gosta do meu jeito engessado ou não, depende, entendeu? Então tem que ter o posicionamento digital, que é o mais importante. Então você vai agir da maneira que o seu público gosta. Então, se você é um corretor que vende médio alto padrão, você vai fazer um vídeo mais profissional, um vídeo falado mais português mais correto, alguma coisa mais lenta, entendeu? E a questão da exclusividade é uma boa, com certeza. Quando a gente pega imóveis que estão num valor bom, que você acredita que vai ser point de corretor, que muita gente vai querer trabalhar, você pega a exclusividade naquele imóvel, é legal, entendeu? E investe, né? Aí você investe tempo e dinheiro. Com certeza, porque a exclusividade a gente tem que pensar num verdadeiro plano de marketing, né? O proprietário tem que ver que a gente está trabalhando em cima dele para conseguir deixar mais casas dele como exclusividade. Então, por exemplo, quando você vai lá, faz uma exclusividade, posta, vendida em 30 dias. Isso é perfeito, porque muita gente que tem um imóvel que está parado em 70 imobiliárias vão querer colocar só com você. Então, esse negócio do marketing e da exclusividade anda de mão junta, com certeza. Não, é uma maravilha. Agora eu queria te perguntar outra coisa, que eu sempre falo para corretor, muitas vezes ele vai no bairro buscar imóvel, né? Ou tem alguma indicação, ele entra no imóvel que ele não gosta. Ele não gosta do imóvel, a gente tem o direito de não gostar, né? Não é no bairro que a gente gosta, o tipo da construção não é do jeito que a gente gosta, e ele acaba fazendo um cadastro ali, que a gente vê muito isso, fazendo um cadastro. Se surgir alguma coisa, eu te falo. E eu vejo, aí, onde que vem minha pergunta? Você grava vídeo em alguma casa, quando você vai escolher os imóveis, você faz daqueles que você também aprova, que você gosta? Nem todos. Nem todos? Nem todos, porque assim, como que funciona tem que pensar isso? Aí que é um problema, né? A gente pode falar você assim, pega o imóvel que tem tá sempre arrumado. uma solução. Isso, a gente liga, tá com luz, com energia, tá limpo. Mas assim, não é todos que eu gosto de ir lá e gravar. Mas o principal problema que tem alguns corretores que fazem o gosto tem que vir do cliente. Então não é aquilo que você gosta. Tem que promover. Isso, você tem que promover. É o ponto que eu queria chegar. A partir do momento que o imóvel chega no sistema, se você não gosta, se você não quer, tem que fazer. Porque o proprietário vai passar uma imagem que você não tá fazendo desfeita, não tá trabalhando no imóvel dele. Então, assim, vamos supor, tem uma imobiliária alto padrão e chegou um imóvel médio padrão. E aí ninguém quer gravar. Aí o que o proprietário faz? Olha, não trabalharam no meu imóvel. Aí passa para um amigo que é alto padrão e fala, não coloca lá. Então, de todo jeito, você tem que trabalhar em cima do imóvel. Exato, respeitar o produto que o cliente tem. Isso. Porque se ele comprou aquele terreno, construiu aquela casa há 20 anos atrás, aquilo tem uma história, foi relevante para ele. Isso. Vai ter outros que vai ver valor nisso também, né? E, lógico, tem que ser precificado. Então, eu digo, corretor tem que comparar para precificar.
comparar um imóvel semelhante, assemelhado um com o outro, naquela região, para poder precificar. Então, ele faz o comparativo. Quando fala aqui de metro quadrado, eu fico bravo, porque metro quadrado é engenheiro, arquiteto, construção nova. Você vai trabalhar com usado, não dá para falar metro quadrado. Você compara porque é mercado. Quando a oferta de imóveis é alta, né, e o número de compradores é pouca, lógico que isso influencia. Então, abaixa o valor dos imóveis. Quando é o contrário, né, tem poucos imóveis e aumenta a procura, aumenta o valor dos imóveis. Isso chama mercado. Não é isso? É isso mesmo. Então, eu gostei muito que você falou, foi provocativo, porque se não gosta, passa para outro colega que vai gostar e que vai trabalhar profissionalmente ou ressignifique a sua maneira de pensar. Porque quem tem que gostar é quem o vai cliente, comprar. quem vai comprar, quem vai realizar o sonho. E é a melhor coisa Porque isso. a maioria, eu estou como delegado do Cresce regional, eu estou no Cresce desde 96, né? E, então, o que eu penso? O nosso papel, nós somos intermediadores. O corretor fala assim, eu estou vendendo casa. Não, você não está vendendo. Quem está vendendo é que é o proprietário. E quem está comprando é o comprador. Então, você está fazendo o que? Intermediando essas pretensões. Não é assim? Mesmo. E a melhor coisa quando o corretor trabalha por sonho, né? A gente não pode desapegar de jeito nenhum do cliente. Mesmo que não tenha renda, ele se mantém aquele contato, porque uma hora o cliente vai resolver tudo que ele tem e vai comprar com você. Então você tem que atender da melhor forma. E essa O questão que você processo falou. de cada um, ele é bem personificado. Isso. Às vezes a pessoa começa, eu tenho experiência disso, começa a pensar em mercado imobiliário, em comprar alguma coisa, às vezes pensa numa casa, ele vai 6 meses vendo casa, ele dá um tempo, ele vê que precisa de recurso, aí ele vai ver como está o fundo de garantia, quanto que ele tem que poupar, né? Se ele tem um consórcio de um carro, aí ele espera sair aquele consórcio do carro que tá para depois vender o carro e ter mais dinheiro, colocar o carro no negócio. É um planejamento familiar, não é assim da noite pro dia. Isso. Né? Isso. E às vezes começa a ver casa, passa um ano, ele compra um terreno e resolve construir. Então, quer dizer, mas entrou no mercado. Precisa escutar esse cliente e trabalhar o tempo dele. Trabalhar no tempo dele. Porque é o seguinte, se você atende um cliente bem, se você vê que ele tá ali realizando um sonho, vai passar 1 ano, 3 anos, 4 anos, ele vai querer mudar de casa. E aí, com quem que ele vai? Ele vai em você. Meu pai tem até uma história que ele atendeu um cliente há muitos anos atrás e o cliente retornou nele em 2022. Então, ele foi lá e vendeu de novo pro cliente. Exatamente. Então, aquele cliente, ele pode estar passando por algum problema, não gostar de nenhuma casa que você mostrou, mas vai aparecer alguma casa que ele goste. Então, você tem que atender ele da melhor forma sempre. Você aprendeu com seu pai, que seu pai fala e escuta. Você tem que escutar, orientar o cliente, porque ele pode chegar, de repente, e falar assim, eu quero uma casa nesse bairro, né? E eu tenho X reais de dinheiro. Você fala, não, esse bairro está um pouco acima, né, daquilo que você tem. Tem que explicar. Porque às vezes o corretor não explica, não fala, e deixa de lado, rotula. Não compra nada, isso não vira. E é sempre o próximo. Sempre o melhor é o próximo, nunca é quem ele está atendendo. E acaba frustrando o cliente, né? Não, frustra demais. Por isso que tem, da gama de corretores que tem em Franca, uso inclusive de imobiliárias, o percentual de quem prospera não é muito grande. Mas quem prospera trabalha, respeita, pratica, faz essa intermediação. Por isso seu pai está prosperando. Com certeza. Ele sabe servir. Com certeza. E é isso mesmo. Quanto, assim, o valor tá acima do mercado, a gente tenta falar com o proprietário, esse imóvel aqui a gente quer muito trabalhar, porque não adianta o vendedor colocar o imóvel com a gente e tá um preço totalmente acima. Então a gente tenta falar da melhor forma, que a gente realmente tá ali para trabalhar e que aquele imóvel não tá naquele valor, né? A gente fala muito isso. E na questão do cliente, que você falou, não pode ter vergonha, assim, ficar passando pro próximo. Você tem que falar que aquele bairro não tá atendendo o que ele quer ou a quantia que ele tem. Então, o pensamento do corretor tem que ser assim, eu vou tentar achar outro bairro no padrão da casa que ele quer, só que com um valor que ajuste no bolso dele, o que ele consegue. Então, tem que ir para cima desse cliente mesmo. Porque
A gente às vezes atende pessoas, eu estava te falando, o ciclo de compra, às vezes tem pessoas que compram um imóvel só na vida toda, né? Então, imobiliária é diferente. Tem pessoas que vêm para trabalhar comigo com 25 anos de idade e nunca entrou numa imobiliária, nem sabe o que a imobiliária faz, né? Que é locação, venda de imóvel de terceiro, lançamento, loteamento, tem umas leque de opções que faz, mas nem sabe. Por quê? Você vai preocupar com imobiliária a hora que você tá. É igual carro, a gente se desliga de carro. A hora que eu quero trocar meu carro é que eu vou me conectar no mercado de carro para me poder saber, mas esse é um pouco mais recorrente. O imóvel não, né? Então, o que eu digo para as pessoas? Presta atenção, orienta o cliente, mostra, porque ele não conhece nada de imobiliária e nem do mercado imobiliário. Então, ele pretende alguma coisa, entrevista, né? Muitas vezes as pessoas chegavam e falavam assim, eu quero uma casa assim, 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 mas em que bairro? Ah, tanto faz. Então a gente precisa entrevistar, não é tanto faz. Onde você mora hoje? Você gosta? Você é casado? Sou. Tem filho? Tem. Onde os filhos estudam? Tá. Onde você trabalha? Porque, então você já começa a ter uma conexão, porque ele tem que ser mais próximo do trabalho, da escola, para ele ter uma logística boa no dia a dia. Né? Com certeza, não porque tanto faz, né? Você tem que entender sempre a necessidade. Então, assim, se o cliente fala tanto faz, você tem que fazer isso, questionar onde que é a escola, onde que ele trabalha, pra gente conseguir associar isso aí e pegar o melhor bairro pra ele. ele. Tem uma moça que nós ajudamos ela, é podóloga. Ela comprou um apartamento no São Joaquim, no bairro São Joaquim, né? E ela trabalha no centro e a mãe dela lá no São Francisco. Ela tinha que pegar a criança dela, levar para a mãe lá no São Francisco todo dia e trabalhar, e depois fazer o caminho de volta. Então, só depois que ela comprou, que ela falou, gente, eu estou andando demais, estou gastando gasolina demais, né? E a gente acabou arrumando um apartamento para ela na Vila Aparecida, que ficava no meio do caminho. Então, quer dizer, ela ia na mãe para o trabalho e no meio do caminho, né, ficava fácil a casa dela. É isso aí, sempre pensando Então, na necessidade. ela falou, eu nunca tinha prestado atenção, quer dizer, porque o negócio dela é saúde, ela estava no negócio de podologia. Ela não vai ficar prestando atenção nessas coisas, e é normal, a gente precisa saber explicar. Com certeza. Tem interesse, né? Miguel, o que você pode falar que você vê no mercado imobiliário, o que nós precisamos melhorar? Porque os donos de imobiliário estão tudo muito velho. Né? E eu acho bom que você está com 14 anos, se interessa, né? Jovem, e vai ter muita sabedoria, como meus filhos têm também. Meus filhos também cresceram vendo o pai trabalhar. O Bruno, mais velho, tem uma imobiliária em Ribeirão Preto, que é Remax também, a Remax Aconchego, né? O Pedro, ele também me acompanha em loteamento, ele é engenheiro, trabalha na Biarte em Ribeirão e está na área de loteamentos da Biarte, tá? E a Júlia, que é médica, essa foi para a área da saúde, né? Mas gosta também do mercado imobiliário. O que você vê? Esses cabeça branca como eu, o que a gente precisa fazer melhor? Olha, o mercado imobiliário, ele tá cada vez maior e sempre vai ficar, ele sempre vai crescer mais. Então, o que é melhor de você fazer no mercado imobiliário sempre, nunca deixar de fazer. Ontem, por exemplo, teve um show da Hertz, que a gente tá na rádio, e aí a gente recebe convites da Hertz. E assim, eu não gosto de show. Só que ali só tinha empreendedores. Era loja de pamonha, de roupa, dentista, dono de algum comércio. Então, network. É sempre a melhor coisa. Relacionamento. Relacionamento com outras pessoas. Às vezes, a gente se prende muito a ter um relacionamento de network com quem tá no nosso nicho já no mercado imobiliário. A gente tem que focar no network com pessoas de fora, que podem comprar, que podem querer fazer alguma parceria, promover eventos dentro do comércio daquela pessoa, que ali você vai achar o comprador. Então, o network com pessoas de fora do mercado imobiliário é muito importante. Porque, por exemplo, no imobiliário alto padrão, ela não vai ficar postando casa alto padrão no Marketplace Facebook. Sim. Então, o cliente alto padrão mesmo, a casa alto padrão, é muito mais por network do que por Instagram essa dúvida. E Marketplace, entendeu? Então, a questão do network, promover evento dentro dos lugares. A gente fez um evento lá no Top Grill, na ADN,
E deu um resultado muito bom. A gente fez uma ficha. Vai lá, aluga. Você tem algum imóvel para alugar? Você deseja comprar? Você tem algum imóvel para nós captarmos? Então aí a pessoa ia preenchendo, a gente pegava os dados e depois chamava ela. Então a gente conseguia o cliente de venda, o cliente de aluguel e o cliente de captação. Então, promover eventos dentro dos lugares é muito bom isso, entendeu? Geralmente, você tá ali com um produto que é mais baixa renda. E aí, você vai no lugar que você acha que você vai encontrar mais aquele público. Entendi. Então, promover evento dentro dos lugares é muito bom. O posicionamento, não só a presença no digital, o posicionamento da imobiliária no digital. Você tem que ver qual o público que você está atendendo naquela imobiliária e associar os vídeos com aquele público. Então, network, evento em lugares, né, presencialmente, e o posicionamento no digital são as melhores coisas, sempre andam de mão dada. Relacionar com outras pessoas, isso mesmo. E aí você dá bronca, então, quando o corretor manda tudo pelo WhatsApp pro cara? Olha, e não relaciona? É sempre melhor você encontrar o cliente. Encontrar. Olho no olho, Isso. entendeu? Porque aquele cliente chegou a você, que é o que eu falei pra você. Não é só uma venda, não é só o dinheiro. Exatamente. O cliente tá realizando um sonho, entendeu? Você não sabe o tanto que ele batalhou pra conquistar aquilo ali. Então, você tem que atender ele da melhor forma possível. Você tem que encontrar ele de olho a olho, ter esse relacionamento com a pessoa, uma troca, né? Então, às vezes, você conhece muito mais da necessidade. Você acaba virando amigo do cliente. Tem vários corretores da imobiliária que é amigo. Eu digo assim, surgiu a pandemia agora. Então a pandemia parou o mundo, né? E falavam que ia ter um novo normal, que a gente ia se falar com vídeo, ia mostrar imóvel, vender imóvel somente através de vídeo, que ia terminar os contatos. Falei assim, olha, na história da humanidade já aconteceu um monte de eventos, né? Que paralisou também, depois as pessoas voltam a confraternizar, voltam a se relacionar. E é o que aconteceu. Hoje nós vivemos num mundo de relacionamento, de lojas, de restaurantes, de coisas presenciais, que parece que não aconteceu a pandemia. A pandemia acelerou a parte digital, acelerou um monte a IA, fast food, isso tudo acelerou. Mas a questão de relacionar-se, né? Hoje eu encontram amigos na casa de um determinado local, cada um pede seu fast food, né? Então não vai passar no lugar antes para pegar, para depois encontrar. Encontra primeiro, pede e confraterniza. Porque o relacionamento é tudo. E eu fico louco, maluco, quando o corretor não relaciona. O cliente chega aqui e fala assim, quem é aquela menina que me atendeu? Me atendeu uma menina assim? Será que ela está aí? O cara não sabe o nome. Irmão do céu, tem que saber seu nome, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Cartão de visita é importante. Tem o digital, mas a gente precisa ainda ter alguma coisa para a pessoa olhar, para a pessoa ver. É um barato isso. Então não tem muita coisa para aprender, não, só no digital. Mas relacionar, eu relaciono com bem. Com certeza. E assim, trazer cliente para dentro da imobiliária. A imobiliária que é linda, você traz o cliente aqui, ele já se surpreende na hora, entendeu? Então, você se relacionar dentro do ambiente da imobiliária. Então, olha, eu acho uma estratégia boa. Não sei o que você acha. Mas antes de você ir para casa que o cliente quer comprar, você trazer ele aqui na imobiliária antes. A gente vai na casa do cliente, a gente faz a primeira visita no imóvel dele, para conhecer o imóvel dele, né? Nosso foco na angariação, aí, na captação. Mas a apresentação do nosso trabalho, a gente faz, aí volta para cá, a gente marca geralmente em 2 dias, a gente faz isso, tá? Vê a documentação, faz uma análise de mercado e ele vem para a gente apresentar essa precificação, esse nosso trabalho e o plano de marketing aqui. Aí ele conhece todo o espaço. Isso é muito interessante. Eu fui fazer um curso, se eu não me engano, foi ano passado, em São Paulo, que é o Top Class. Foi o maior evento beneficente do mercado imobiliário, e ali a gente tinha grandes pessoas no mercado imobiliário, como Fazano Mota, Sofia Martins, não sei se você conhece, que é a maior mulher ali do mercado imobiliário. E ela falou muito isso. Você tem que se relacionar com o cliente não só dentro do imóvel. Isso. Teve um cliente que ela
vendeu uma casa, que ela falou no curso, que ele gostava muito de bolo de laranja. O que ela fez? Montou uma mesa com bolo e espirrou cheiro de laranja na casa inteira. E aquilo ali virou uma memória afetiva. Então, tipo, nossa, a pessoa não tá só se importando com o que eu quero, qual lote, qual preço. Um carinho, né? Isso, Atenção. isso. É E o isso. cliente chegou até meio que se emocionar. E aquilo lá virou uma memória. Então, isso é muito legal. Chegar na casa antes, conhecer antes o cliente, colocar um cheiro, que aquilo ali cria uma memória, né? Do relacionamento Eu que você digo que tem. tem que raciocinar e falar o seguinte: faz para os outros aquilo que gostaria de fazer para você. Você gosta de chegar numa loja e nenhum vendedor te atende? Com certeza não. Você não gosta. Então, quando você estiver na imobiliária, chega um cliente, atende ele. Você coloca à disposição, né? Você serve uma água, um café, não é assim? Isso mesmo. Depois senta à mesa para conversar. Anota, que o pessoal não anota as coisas hoje. E depois esquece tudo que atende 20 clientes numa semana. Como é que você vai lembrar de todo mundo? Não dá. Não dá, né? Não dá, de jeito não. Ai, maravilha. Se você quiser colocar mais alguma coisa para deixar uma impressão aqui, para a gente encerrar, eu gostaria de deixar você à vontade aí para. Seu pai, de certo, está esperando, ele está de fora, e isso é um orgulho para ele. Né? É isso mesmo. Olha, então assim, eu queria deixar no final um recado para quem quer começar como influenciador no mercado imobiliário. Olha, você que tem uma mãe, um pai corretor, você não sabe a ajuda gigante que você dá para ele. Que ali dentro da imobiliária, né, da nossa imobiliária, serve como ferramenta. Então, quanto o corretor vende por network, por marketplace, ótimo, fico muito feliz. O corretor vai trocando de celular, de carro, e aquilo lá é muito gratificante. Só que quanto o corretor vende a partir da minha rede social, é uma alegria gigante. E é claro que tudo isso que eu venho construindo não é sozinho, né? Então lá a gente tem um jovem aprendiz, Sim. tem o Thales, o João Miguel e meu primo. Então, assim, é muito gratificante ter uma equipe ali que trabalha junto com você. Uhum. Porque eu falei, tenho 45 mil seguidores, tem diversos vídeos viralizados. Só que quem seria eu viralizando e conseguindo várias coisas sem o apoio do Thales, que tá aqui? Só aprende, ninguém faz nada sozinho. Nada Equipe. Equipe é a melhor coisa da vida. Então, assim, eu não seria ninguém, assim, no digital, sem alguém me filmando, sem alguém me ajudando. Então, uma equipe conversando comigo. Então, assim, eu sou muito grata a esse pessoal. Não é ninguém em lugar nenhum sem pessoas em volta. É isso mesmo. E essa é a dica que eu dou. Que você que tem uma oportunidade de começar no mercado imobiliário ou como comerciante que somente tem uma loja de sapato, de roupa, vai junto, ajuda e vai dar tudo certo. A gente tem que seguir contra a maré, tá difícil, vai e nunca desiste. Que uma hora o retorno vai ser bem melhor. Maravilha. Miguel, obrigado, viu? Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado de você estar aqui, dando esse depoimento pra gente. De coração, assim, fico até emocionado, porque aí, ó, podia ser meu neto. Um abração e vamos falar mais vezes. Muito obrigada.